Fala mecânico, nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas de como você pode aprender a elétrica de motocicleta. Tudo passo a passo. Eu vou te dar essas 7 dicas para você não ter mais dúvida alguma em relação a aprender a elétrica de motocicletas. Para quem não me conhece, eu me chamo Elton Pinheiro e eu criei o super método diagnóstico MEI 30D. É um treinamento passo a passo onde eu te ensino toda a mecânica elétrica, injeção e também a fazer diagnósticos nessas 3 áreas. Não adianta tu saber só mecânica, nem só elétrica, nem só injeção eletrônica. Isso não vai resolver sua vida. Você tem que aprender as 3, porque elas estão conectadas uma com a outra. Então vamos lá. Opa, ia esquecendo. Para você acessar, para você conhecer esse método, você basta acessar aqui no YouTube, o link que está aqui embaixo no Instagram. Vai na bio ou você pode acessar o site futurimotos.com. Então vamos lá para as 7 dicas. Dica número 1. A elétrica vai exigir de você um tempo para onde correr. Você realmente estudar tudo passo a passo. Você tem que estudar toda a elétrica, todas as grandezas, resistência, tensão contínua, alternada, amperagem, voltagem, tudo que a elétrica tem para oferecer para a gente poder fazer diagnóstico na parte elétrica. Entender ela como funciona. A elétrica ela é 95% parte teórica. Então não tem como você pegar um multímetro, uma caneta de polaridade e já cair direto na moto. Você tem que sentar e estudar. Você tem que ter resiliência para aprender a elétrica. A elétrica ela é um pouco diferente da mecânica. É por isso que na mecânica você consegue aprender mais rápido, porque você consegue visualizar as peças. Na elétrica não. Você não consegue visualizar a elétrica percorrendo os fios, indo, se conectando com os sensores e todos com os atuadores. Além, que você consegue enxergar é na alta tensão, que você consegue visualizar. Mas em baixa tensão, onde ela é mais frequente, você não consegue ver. Então você tem que sentar, estudar mesmo para onde vai, para onde nasce, para onde percorre, quais são os valores. E 95% teoria e 5% é apenas prática. Para você ir lá, testar o componente e dar o diagnóstico. Não adianta você querer aprender a elétrica se você não estudar esses 95%. Eu sempre digo que o melhor amigo do eletricista, do mecânico eletricista, mecânico de moto eletricista, porque o mecânico de motos, ele tem que entender de mecânica, de elétrica e de injeção, diferente do carro. Que tem uns que se especializam só em suspensão, outros só elétrica, outros só injeção e outros só motores. Na mecânica de motos é diferente. Você tem que se especializar nas 3 áreas. Então, o melhor amigo do mecânico eletricista é o multímetro. É ele que vai te dar todos os valores quando você for fazer a medição. Por exemplo, se você for medir a tensão de uma bateria, não tem como você colocar uma lâmpada lá e a lâmpada vai acender e você vai saber a tensão. Não. O multímetro tem uma escala onde você vai selecionar para poder medir essa tensão da bateria. O pico de voltagem, por exemplo, do sensor CKP, você seleciona também no multímetro e você vai fazer a leitura lá para saber se está dentro dos parâmetros ou não. Resistência de bobina. Qualquer bobina tem resistência, não tem para onde correr. Tem pessoas que falam que no sensor CKP só se mede pico de voltagem, também se mede resistência. Toda bobina ela tem resistência, independente do tipo de bobina. Então você tem que aprender a utilizar o multímetro de forma correta para você poder fazer diagnósticos precisos na parte elétrica. Não tem esse negócio de você usar um pedaço de um pisca soldado na ponta de um raio e você sair cutucando. Não tem. Isso aí vai te limitar, porque isso só vai servir para você achar o positivo. E não tem condições de você medir, por exemplo, resistência e tensão, variação de tensão. Os sensores, principalmente, vão trabalhar com variação de tensão. E para que você não sabe, a injeção eletrônica ela é um complemento da elétrica. Eu sempre digo, se você aprender a elétrica, você aprende injeção automaticamente. Porque você só vai aprender alguns valorizinhos ali que tem nos sensores e pronto. Porque tudo vai aprender, tudo vai depender da elétrica. A terceira dica é a caneta de polaridade. Essa caneta aqui, que ela serve muito para o mecânico. Ela vai te ajudar a fazer diagnóstico na parte elétrica, porque ela não precisa ficar fazendo muita escolha de escala. O que ela não vai medir é resistência e amperagem, mas tensão e variação de tensão, e saber quem é o positivo e quem é o negativo, ela vai te ajudar muito. Inclusive, eu uso mais a caneta de polaridade do que o próprio multímetro, porque o multímetro, quando eu precisar
medir a resistência de uma bobina, eu vou no multímetro. Quando eu precisar medir a amperagem, eu vou no multímetro. Quando eu precisar medir a continuidade de um fio, eu vou no multímetro. Então, você tem que saber os dois. Caneta de polaridade e o multímetro. Porque esses dois, eles são os melhores amigos do mecânico eletricista. Não é somente, como eu falei no início, né, o multímetro. Sim, os dois. Caneta de polaridade e o multímetro. A elétrica, ela tem uma característica diferente da mecânica. Na mecânica, você consegue ouvir barulho. Biela batendo, saia de pistão batendo válvula, barulho da corrente de comando, barulho da campana. E isso facilita o seu diagnóstico, porque você está ouvindo um barulho. Se você tiver o ouvido bem aguçado, você vai detectar em que parte do motor isso está acontecendo. E se você não tem, você vai aprender a fazer isso. Já na elétrica, não. É corrente que percorre condutor. O que o condutor é o fio, que vem de ponta a ponta. Então, se uma corrente, por exemplo, se a central ela para de receber alimentação da bateria, não vai funcionar a motocicleta, vai estar sem centelha. E como é que você vai diagnosticar isso? Apenas com um instrumento, com a caneta de polaridade ou com o multímetro. Porque a moto simplesmente ela vai parar. Ela não vai fazer barulho, não vai fazer ruído, né? É a mesma coisa. Não vai te mostrar alguma coisa. Simplesmente ela para do nada e não te dá nenhum sinal sonoro. Então você tem que percorrer por onde está esse problema através do seu conhecimento de elétrica. Dica número 5, aprender a interpretar, olha, o diagrama elétrico. Sem esse diagrama aqui, você não vai aprender elétrica e também não vai aprender injeção eletrônica. Porque cada moto existe um circuito. Cada moto existe uma coisa a mais e uma coisa a menos. Mas eu vou te ensinar tudo isso aí, como você deve fazer análise do diagrama elétrico. Por exemplo, se chega na sua oficina uma moto, uma CBR 600, e você nunca mexeu na parte elétrica dela, o que a gente tem que fazer? Tem que baixar o manual e ir direto no diagrama elétrico, porque o diagrama elétrico ele serve para auxiliar o mecânico. O manual de serviço ele serve para auxiliar o mecânico a fazer pesquisa. Ai, professor, eu tenho vergonha de consultar o manual porque na minha cabeça isso é uma vergonha porque eu não preciso. Não, mas quem acha que isso é vergonha está totalmente equivocado. O manual de serviço é para dar apoio técnico para o mecânico. Dica número 6, ter paciência para aprender. A elétrica não é algo igual a mecânica, como eu falei para você. Você consegue montar, desmontar, você consegue visualizar as coisas. Na elétrica, você tem que raciocinar mais um pouco. Isso eu vou te aprender de como você deve aprender. Isso eu vou te ensinar como você deve aprender a fazer, a entender esse tipo de raciocínio. Porque tem que existir uma maneira bem simples de se passar. Então, tenha paciência sim para aprender a elétrica. E a dica número 7 é a seguinte, é achar que você não pode e que você não é capaz. E a verdade é que você sim é capaz de aprender. Eu sempre motivo os meus alunos e uma das maiores dificuldades que eu observo entre as pessoas que têm medo de aprender a elétrica e a injeção é que elas se acham incapazes de realizar tal tarefa. E a verdade é o seguinte, porque no mercado eles pintam o terror. Não, porque elétrica é difícil, tem que ter muita atenção, tem que fazer, você tem que ser tem que ter uma super mente, você tem que ser um cara muito inteligente para aprender elétrica, injeção eletrônica, porque tem sensores, tem atuadores, e a moto é cheia de sensores e é complicado, e não é dessa forma. Eles pintam o terror porque eles querem que você fique prisioneiro deles. Eu não. Eu quero que você aprenda realmente de forma fácil e simples.